Opa, eu sou o Doutor. E bom, esses dias eu estava vendo Chaves e percebi uma coisa que até hoje ainda está presente na sociedade. Mesmo depois de tantos anos do encerramento da série, essa obra de arte que se tornou um ícone para muitas pessoas na infância ainda consegue refletir a sociedade de uma forma leve e bastante engraçada. E nesse vídeo eu irei lhe mostrar exatamente do que eu estou falando. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Esse vídeo já começa com uma pergunta sem dúvidas, sem resposta. Mas isso vai ser importante mais pra frente. Se eu te falar as seguintes características e adjetivos: preguiçoso, desempregado, vive do dinheiro dos outros. De quem você acha que eu estou falando? Provavelmente veio na sua mente o Seu Madruga. Mas e se eu te falar que essas características não são deles, e sim da Dona Florinda? Eu vou te explicar o porquê. Explicação. Primeiro tentarei tirar a culpa do Seu Madruga. Se você perceber, em vários episódios o Seu Madruga vai procurar emprego ou está inempregado. Como por exemplo o episódio em que ele é o homem das roupas velhas ou quando ele é barbeiro. Em um episódio específico ele conta pro Chaves que ele vendia garrafas para ganhar dinheiro quando ele era criança. Só por esse motivo o Seu Madruga não pode ser chamado de preguiçoso, já que é possível ver que ele sempre foi trabalhador. E também só por isso ele não pode ser chamado de preguiçoso. Então esses dois adjetivos não podem mais ser atribuídos a ele. O Seu Madruga dificilmente pegava dinheiro emprestado, nem para pagar a conta do seu aluguel. Ah, mas ele dava calote no seu barriga. Sim, é verdade. Mas isso não passa de uma consequência da crise financeira que o México estava passando naquela época. Logo, o Seu Madruga não pode ser acusado dessas três acusações. Ah, mas o Chaves era uma série infantil, mas não por isso que ele deixava de refletir um pouco do que o México estava passando. Como por exemplo no episódio que o Chaves, na tradução para o brasileiro, ele fala que queria ver um filme do Pelé, mas na verdade queria ver um filme que estava em cartaz naquela época. Chaves sublime muito pouco, de leve, passava pra gente informações do que estava acontecendo no México. Mas por que a Dona Florinda? Simples. No episódio Recordações de 1977, é possível ver a história do pai do Kiko, contada pela própria Dona Florinda. Logo dando para perceber que o pai do Kiko era marinheiro. Levando em conta que o pai do Kiko morreu, a Dona Florinda recebia uma pensão, por conta de seu ex-marido ter sido da marinha. Logo isso explica o porquê ela chama o Kiko de tesouro. Se ela não tivesse o Kiko, ela não receberia a pensão que a sustenta. Assim também explicando porque ela nunca quis assumir um relacionamento com o professor Girafales. Porque se ela assumisse, correria o risco de perder a pensão. Assim deixando bem claro o quanto ela era hipócrita. O tanto que ela brigava e humilhava o Seu Madruga por ele não pagar o aluguel. Ela não percebia que a verdadeira gentalha, ela era mesmo. Bom, acho que já deu para entender o porquê eu tenho essa opinião. Mas o que isso tem a ver com a realidade? A hipocrisia na sociedade. Lembra quando eu falei bem no começo do vídeo, aquela pergunta seria importante para mais pra frente? Então, é agora que vamos nos questionar sobre: a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Bom, eu falei tanto de Chaves, foi o exemplo mais fácil de se explicar sem nenhuma confusão lógica, pelo menos na minha visão. Mas por que essa pergunta? Bom, é claro que na nossa sociedade, ao decorrer do tempo, o número de pessoas hipócritas vai aumentando. Mas por que isso acontece? Simples. A nossa mente foi evolucionariamente desenvolvida como um conjunto de módulos ou áreas especializadas em cumprir certas funções, como a visão, a fala, as emoções e o julgamento moral. Muitas vezes eles agem de modo convergente, tantas outras não, motivando hesitações e comportamentos contraditórios. E, é claro, uma alta dose de hipocrisia. Nem sempre faço o que eu digo, sequer sei ao certo
como certos juízos morais aparecem como relevantes em minha mente. Quase sempre só depois encontro razões para justificá-los. Mas isso é normal. Mas o anormal, na minha visão, são as pessoas que são hipócritas compulsivas. Mas por que isso acontece? Na minha visão, essas pessoas não conseguem arcar com suas consequências ou querem se passar pelo que não conseguem ser. Um exemplo perfeito para mim disso são as influências digitais, que na maioria das vezes estão presentes no Instagram, que passam e falam o que não fazem ou não são. Outro exemplo são ídolos K-popers, mas eu prefiro não falar deles aqui. Bom, essa foi a minha opinião. Se concorda, compartilha dela. Muito obrigado. Se discorda, por favor, se manifeste para que possamos ter um debate saudável e talvez mudarmos de opinião. Coisa não muito comum hoje em dia, mas possível. Bom, eu sou o Dutra e seja muito bem-vindo ao meu canal.